Ó, anteriormente, no capítulo passado, antes, nós estávamos vendo a equação do primeiro grau com uma incógnita. Lembra que a gente organizava, colocava o que tinha letra para um lado, o que não tinha para o outro, agrupava e resolvia. E nesse bimestre agora, a gente entrou com equações de primeiro grau com duas variáveis. A gente já viu aí como que a gente encontra ela, duas variáveis, ou seja, o parzinho, o x e o y. A gente viu ela utilizando a tabela, onde a gente vai fazendo as tentativas para encontrar o valor que ele pediu. A gente viu ela pelo plano cartesiano, né? Vimos algumas formas de resolução. E agora nós vamos aplicar elas aqui no sistema, tá? Que eu também falei no primeiro dia de aula, quando a gente começou isso aqui. Sistemas de equação. Fiquei rezando. Então vamos lá, tá aí na página 26. Estou aqui um pedacinho, mas está escrito de equação do primeiro grau com duas incógnitas. É o que a gente vai ver agora. Seguinte situação para fazer uma parte introdutória disso aqui, tá? Depois eu vou explicar. Nós temos 4 métodos diferentes para poder resolver um sistema de equação. Eu vou explicar um por vez. Eu vou explicar um, vou passar a atividade dele. Vou explicar outro, vou passar a atividade. Vou explicar outro, passar a atividade, tá? Um por vez. E quando a gente finalizar o capítulo, eu vou mandar a listinha desses métodos, tá? E é equação e inequação. É a mesma forma, não muda, tá? Muda só aquela parte dos sinais, que quando igualdade. Equação, quando sinais de desigualdade maior, menor. Tá? Primeiro nós vamos começar com a equação. Depois lá na frente a gente vai ver que a gente resolve pelos mesmos métodos, algumas coisas, muda alguma coisinha, mas a gente vai introduzir essas inequações também, tá? Sistema de inequações do primeiro grau com duas incógnitas. Primeiro hoje, equação, e vamos aprender o primeiro método. Ó, a soma das idades dos irmãos Carlos, então, soma das idades dos irmãos Carlos e André é igual a 16 anos. Carlos é mais velho do que o André. Qual a idade de cada um, sabendo que a diferença entre as suas idades é de 4 anos? Então, ele te deu um texto em português, né? Um texto, e pediu aqui para a gente jogar isso na linguagem matemática. Então, a gente vai jogar isso na linguagem algébrica, ou seja, na linguagem matemática. Interpretar e montar a equação para poder resolver. Vamos ver como que eles fizeram aqui, ó. Vamos atribuir incógnitas, ou seja, não sabemos e vamos atribuir para cada uma das idades. X é a idade do Carlos, Y é a idade do André. A primeira equação, ó, se é sistema de equação, pessoal, nós vamos ter duas equações. O que a gente consegue montar aqui é o que, ó? Soma da idade de Carlos e André é igual a 16. A idade de Carlos a gente chamou de X, mais a idade do André, que a gente chamou de Y, é igual a 16. Aqui, ó. Primeira equação, tá? Nós temos dois valores a serem descobertos. X e o Y, a idade do Carlos e a idade do André. Precisamos de duas equações diferentes para solucionar esse problema, porque a gente tem duas informações. Ó. A primeira equação a gente já conseguiu achar qual era. Soma da idade de Carlos e André é igual a 16. X representa a idade de Carlos, Y representa a idade do André, a soma das duas idades é igual a 16. Tá?
Então, ó, um problema traz duas incógnitas, x e y. Vamos precisar de duas equações diferentes para poder solucionar. A primeira equação a gente já encontrou. Olha o que ele continua aqui falando. Ó. Agora ele pergunta. Ele fala assim, Carlos é mais velho do que André. Ok. Qual é a idade de cada um, sabendo que a diferença... Quando eu falo em diferença, eu estou falando de qual operação, pessoal? Subtração. Subtração. A diferença entre as suas idades é de 4 anos. Tá? Então, ó, Carlos é mais velho do que André. E a diferença entre as idades dele é de 4 anos. Tá? Ou seja, a idade do Carlos menos a idade do André é igual a 4 anos. O Carlos é mais velho. Menos a idade do André vai dar uma diferença de 4 anos. Segunda equação. Tá? Ó, com as incógnitas representadas pela mesma letra, x e y, possuem o mesmo valor. Por a mesma letra, vocês podem ir destacando isso que eu estou destacando aí no livro de vocês, tá? A mesma letra possui o mesmo valor. Então, se aqui o x for 10 aqui em cima, vai ser 10 aqui embaixo também. Unir as duas equações, um sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Aqui, ó, a chavezinha, as duas equações que nós montamos. As duas equações dentro dessa chave, nós consideramos isso um sistema de equações, tá? Ó, a chave é usada para indicar que as equações formam um sistema. Encontrar a solução de um sistema é encontrar os valores de x e y, tá? Então, para encontrar a solução de um sistema, a gente tem que encontrar os valores das duas incógnitas, x e y, que satisfazem as equações envolvidas simultaneamente. O problema vai para um sistema de equação, ou seja, você vai ter duas equações diferentes. A informação que ele te deu, nós conseguimos montar a primeira equação. Ele disse que a soma das idades, como nós não sabemos as idades nem de um nem de outro, nós atribuímos incógnitas para cada uma. Chamamos a idade de Carlos de x e a idade de André de y. Ele disse que a soma das duas idades é igual a 16. Então, x mais y, a idade do André, mais a idade do Carlos, mais a idade do André, é igual a 16. Depois disso, vamos analisar o restante do texto para montar a segunda equação. Ele pergunta, qual é a idade de cada um, sabendo que a diferença entre as duas idades é de 4 anos. Era só para montar? Não era para resolver, não? Agora eu vou explicar como resolver, calma aí. A Ok. diferença entre as duas idades. E a gente sabe que o Carlos é mais velho. Então, o Carlos menos a idade do André vai sobrar 4 anos. Tá? Então, a diferença entre as duas idades é igual a 4. Então, quando a gente tem duas equações, tá? Duas incógnitas diferentes, dentro da chavezinha aqui, nós temos um sistema de equação. Para resolver isso, nós precisamos de descobrir os valores das duas incógnitas, x e y. Tranquilo até aqui? Sim. Sim? Sim. Então vamos lá, vamos seguir. Lá embaixo, ele traz lá a resolução. Ele traz o primeiro método. Vamos ver o que ele fala lá. Assim, ó. Resolução do sistema de equação do primeiro grau por duas incógnitas, tá? Com duas incógnitas, pelo método gráfico. É o primeiro método que a gente vai aprender hoje. Então, tá aqui o nosso sistema de equação que a gente montou lá em cima. Duas equações dentro da chave formam um sistema de equações. Inicialmente, determinamos alguns pares ordenados. O valor de x e o valor de y. Tá? Então, solução para cada equação do sistema.
Determinando alguns pares ordenados que são soluções. Primeiro, a gente vai fazer x mais y. Escolhe um valor de x, joga na equação e resolve pelo método prático da equação de primeiro grau. Encontra o valor do y. Essa escolha do primeiro valor de x é aleatória, pessoal, tá? Primeiro ele escolheu 10, ele poderia ter escolhido algum outro valor, tá? Escolheu o valor de 10. A primeira equação é essa aqui. X mais y, a soma das duas idades, é igual a x. Ele escolheu o valor 10 para x. A gente coloca 10. Agora, nós temos uma equação de primeiro Vai fazer grau. subtração? Hã? E tipo, vai fazer 10 menos 16? Ao contrário, isso. Agora a gente tem uma equação de primeiro grau com uma incógnita. Aí a gente resolve por aquele método que a gente já aprendeu anteriormente. Tá? A letra fica de um lado, o que não tem vai para o outro. Quando muda de lado, muda o sinal. Y igual 16 menos 10, y igual a 6. Olha aqui, ó. O par ordenado que ele formou, 10, 6. Esse primeiro. Depois ele escolheu um outro valor para x. No lugar do x, ele jogou 7. Aí você resolve. Como ele substituiu o valor de x por 7, você ficou apenas com uma equação de uma incógnita. Você resolve por esse método prático que a gente já aprendeu anteriormente. Aí ele achou o valor de y 9. Então, o par ordenado foi o x, que era o 7, e o 9 que ele encontrou. Segundo par ordenado. Depois ele escolheu para o x o valor 4. Então, ele veio aqui e substituiu. No lugar do x, ele colocou 4. Ficamos com uma equação do primeiro grau. Resolvemos pelo método prático. Achamos o valor do y, 12. O par ordenado ficou, a primeira letra que vem é o x, valor de 4, e o y que ele encontrou. Por último, ele utilizou aqui o par ordenado x, o valor de x 0. Onde era x, ele colocou 0. Estamos com uma equação de primeiro grau. Já achamos que o par ordenado x é o 0, o y é o 16. Não entendeu como que ele encontrou o x e o y aqui? O x são valores aleatórios. Ele escolheu e substituiu a equação para encontrar o valor de y. Sim? Sim. Alguém não tipo, entendeu? o X ele substituiu por qualquer número que ele colocou, que ele quis Isso. colocar. Aí ele veio aqui Aí e colocou o, a equação. aí o valor que desce, que fazendo a equação, certo, ia ser o Y. É o que está sobrando, ó. Não foi a única incógnita que ficou faltando? Aí a gente resolve o prático de equação de... Tia, mas como é que a gente Entende? Mas Y vale o quê? Vale qual número? Vale Par ordenado, pessoal. Aí a gente vai jogar no gráfico. O que é o gráfico? O gráfico é aquele plano cartesiano. Vai jogar lá, ó, na linha do x e na linha do y. X é 10, aqui vai marcar aqui no 10. É 6, a gente aqui está o y6. A gente vai vir ó, um em direção ao outro e marcar, igual a gente fez nos exercícios anteriores. É par ordenado, tá? Ó, pares ordenados. Ele pegou a equação, eu não tenho duas incógnitas, x e y, escolheu aleatoriamente alguns valores para x, que foi 10, 7, 4 e 8. Eu poderia ter escolhido outros valores quaisquer que sejam. Depois que ele escolheu o valor de x, ele veio nessa equação e substituiu o valor que ele escolheu para x. Sobrou o que para a gente achar, pessoal? O y. Aí a gente resolve pelo aquele método prático de equação de primeiro grau e acha o valor do y. A gente forma o par ordenado. O par ordenado é x e y. O x, que é o 10 que ele escolheu, a gente substituiu o 10 aqui no lugar do x na equação, nós encontramos o y, que é 6. Todos esses pares ordenados a gente vai jogar no gráfico. É o primeiro método, o método gráfico.
Ô, tia, mas aí não descobriu a idade dos meninos ou Não, é essas? não. Primeiro passo é o par ordenado. Nós só fizemos com essa equação aqui, ó. Agora nós vamos descobrir pares ordenados com a equação de baixo, Ah, tá. Entendi. tá? Então vamos para a outra equação, que é a segunda equação do sistema aí, descobrir os pares ordenados dela. Esse valor de x é aleatório, ele escolheu qualquer valor de x. Ele escolheu o valor de x, jogou na equação lá e ficou uma Quando equação de primeiro tiver, grau. Aí você acha o y. quando tiver esse negócio, essa questão, provavelmente a senhora que vai dar para a gente fazer ou a gente que vai ter que colocar qualquer número para fazer? Cortou sua voz, tia. Não escutei. Escolhi isso por vocês, é aleatório, tá bom? Ah, ok. Eu vou mostrar como que vai ser a solução ali, tá? Vamos lá. Então aqui o sistema era x mais y igual a 16, x menos y igual a 4. A essa primeira equação, nós já encontramos os pares ordenados aqui em cima, tá? 10 e 6, 7 e 9, 4 e 12, 0 e 16. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa para encontrar os pares ordenados para essa equação aqui, ó. Para a segunda equação do nosso sistema, tá? A segunda equação aqui é essa, x, y, a 4. O valor para x que é 2. Então, onde for o x, eu vou colocar o 2. Copio o restante da equação. Agora, eu vou resolver por aquele método prático de equação de primeiro grau. Tem letra, fica do lado esquerdo, o que não tem, fica do lado direito. Quando muda de lado, muda o sinal. Menos y, que é igual a 4 menos 2, que é 2. Aqui não fica negativa a minha letra. Multiplico por menos 1 e troco o sinal de todo mundo. O y agora vai ficar positivo e o 2 vai ficar negativo. O par ordenado, o x que ele escolheu, quando eu joguei na equação, eu achei o y que é o menos 2. Certo? Ele fez isso com todos esses x aqui, ó. Jogou o x no lugar do 10, equação de primeiro grau com uma incógnita. Resolveu, achou que o y era 10, era 6. Então, o par ordenado. O x que ele escolheu que era 10 e o 6 que ele encontrou aqui no y. Depois, ele fez a mesma coisa. Escolheu o x, valor 4. Jogou aqui na equação e substituiu. Onde era x, ele colocou 4. Resolveu o método prático de equação de primeiro grau. Descobriu o valor de y, 0. O par ordenado é o x, que ele escolheu, que é o 4. E quando o x era 4, o y ficou sendo 0. É a mesma coisa, ele escolheu o x, 0, substituiu na equação. Sobrou o quê? Incógnita para achar. Resolveu pelo método prático de equação de primeiro grau, descobriu o valor do y. Então, o par ordenado, 0, que é o x que ele escolheu, e quando ele substituiu o valor do x na equação, ele achou y menos 4. Tá? Então, aqui embaixo, aqui, ó, pares ordenados, ó, da primeira equação, segunda equação. E todo mundo entendeu como a gente encontrou esses pares ordenados? Eu sim. Sim? Tá? Sim. Só para a gente não precisar ficar pensando qual número menos qual que daria 4. Qual é o valor por x e substitui na equação. Tia, eu vou ali pegar água rapidinho, já volto. Tá. Então, nós temos aí, ó. Procure sempre fazer a mesma quantidade de pares ordenados para as duas equações. Ó, para a primeira equação, nós tivemos 1, 2, 3, 4 pares ordenados. Segunda equação, 1, 2, 3, 4 pares ordenados. O que a gente vai fazer agora? Oi?
Aí quando vai descobrir os pares ordenados, tem que substituir o y também, né? Isso daí. Substituir o y. É, Não, o y é o resultado da Substituir equação. o x. O y é o resultado que você encontra da equação de primeiro grau. X é o valor que você escolheu para substituir ele. Y é o valor que você encontra da equação. 2 e menos 2. E o coordenado. O que a gente vai fazer agora? Olha o que ele fala. O coordenado 10 e 6 é uma solução comum das equações. Tá vendo? Comum. Coordenado 10 e 6 aqui e coordenado 10 e 6 aqui, certo? O par ordenado 10 e 6 é uma solução comum das duas equações. Apareceu o par ordenado na primeira equação e apareceu esse mesmo par ordenado 10 e 6 na segunda equação. Portanto, podemos dizer que ele será a solução do sistema. Então, mesmo par ordenado que apareceu nas duas, gente, ser assim, ó, igualzinho. O primeiro é 10, tem que ser 10. Se o primeiro for 10 e o outro for 6, aqui for 6, aqui for 10, isso aqui não é a mesma coisa. Porque aqui o meu x é 10, mas aqui o x é 6. Aqui o meu y é 6, mas aqui o y é 10. Tem que ser igualzinho, x e y. Tá? Se eu surgir isso, se não acontecer, vamos ver como que a gente representa. Não teve par ordenado em comum nas duas equações. Tá? Ó, observe como podemos encontrar essa solução no plano cartesiano. Plano cartesiano que é aquele planozinho de localização dos pares ordenados. Tá? Ó, tentamos separadamente os pares ordenados que correspondem à solução. Então, a gente vai colocar os pares ordenados separadamente. Tá? Primeiro os ordenados da primeira equação. Depois a gente coloca os pares ordenados da segunda equação. São representados. Vou colocar aqui a figura para a gente ler. O que a gente vai fazer agora? Os pares ordenados aqui. Aqui. Ó, os pares ordenados da primeira equação. X mais y. Esse aqui. Representou, ó, os pares ordenados que a gente tinha lá. Vamos ver lá de novo. 10 e 6. Tá aqui, ó. 10 do x e o 6 do y. Tá aqui. O outro par ordenado que a gente tinha lá, 7 e 9. Tá aqui, ó. 7 do x, o primeiro é sempre nesse eixo x. 7 do x de encontro aqui com 9 do y. Aqui está a localização do par. Depois, ele tinha o par ordenado 4 e 12. Oh, meu Deus, subiu muito. 4 do x e 12 do y. Tá aqui, a encontro, o pontinho de encontro. E depois ele tinha o par ordenado 16 e 0. Lá, ó, o último par ordenado, 0 e 16. Tá vendo que quando ele... Se fosse 16 e 0, seria do mesmo jeito? 16 e 0. Ficaria negativo? Zero e 16. Isso aqui é o x, isso aqui é o y. Então tinha que estar marcado lá em cima do 16 do y. Esse par ordenado aqui é o contrário, viu? Aqui, ó.
Volta aqui. Jogamos os 4 pares ordenados da primeira equação. Ah, tá, pessoal. Aí jogou os 4 pares ordenados. Quando liga esses pares, o encontro aqui, ó, a localização dos pares ordenados, dá uma reta, tá vendo a reta de vermelho aqui? Pares que a gente